Olá, leitores! Eu sou Eduardo Venceslau, sou ator e apresentador do Livros que Falam, retomando a série de resenhas de teatro e anunciando o próximo mergulho na literatura, as tragédias gregas. A peça de hoje é Prometeu Acorrentado, de Ésquilo. Essa obra é a pedra angular da dramaturgia ocidental, explorando temas como o poder tirânico e a liberdade individual. Mas, antes de entrar na história, é fundamental entender o contexto em que ela foi criada, né? Isso torna a experiência ainda mais rica para quem assiste. Falemos então de teatro grego. O teatro grego ele não surgiu como entretenimento, mas sim como parte de festivais, rituais religiosos em honra ao deus Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade e do êxtase. A tragédia, inclusive, teria evoluído dos rituais e cânticos desses festivais. As peças eram montadas ao ar livre, em grandes espaços com uma acústica impressionante, como o teatro de Dionísio em Atenas. A estrutura da apresentação incluía a orquestra, onde o coro atuava, o proscênio, palco para os atores, e o cenário. As atuações eram realizadas apenas por homens, que usavam máscaras, para representar diferentes personagens, incluindo os femininos. As máscaras também ajudavam a amplificar a voz e expressar emoções de longe. O coro, composto por um grupo de pessoas, comentava a ação, expressava opiniões e dava contexto à história. Além de entreter, as tragédias tinham um papel cívico e moral, explorando questões filosóficas, éticas e políticas, servindo como uma reflexão à sociedade ateniense. Vamos para a biografia do nosso autor. Ésquilo nasceu em Eleusis, perto de Atenas, e é considerado o pai da tragédia. Ele foi um dos primeiros grandes dramaturgos e introduziu inovações cruciais, como a presença de um segundo ator no palco, o que permitiu o diálogo e a ação dramática. E ele não era apenas um artista, ele participou das guerras médicas, lutando contra os persas em batalhas decisivas, como Maratona e Salamina. Essa experiência de guerra influenciou na sua escrita, que frequentemente aborda temas como justiça, híbris, que é o orgulho excessivo, e as relações entre mortais e deuses. E ele teve uma morte curiosa, que serve como uma anedota fascinante. De acordo com a lenda, ele teria morrido na Sicília, atingido na cabeça por uma tartaruga que uma águia deixou cair, confundindo a sua calvície com uma pedra. A ironia é que ele teria morrido fora de Atenas, onde estava para evitar uma profecia de que morreria atingido por algo que cairia do céu. O resumo de Prometeu Acorrentado é o seguinte: Zeus, após vencer uma batalha contra os titãs, estabelece seu poder como o novo rei dos deuses. Ele é um soberano déspota e tirano no início de seu reinado. Prometeu, um titã que havia ajudado Zeus na guerra, se compadece da situação da humanidade. Ele rouba o fogo do Olimpo para dá-lo aos mortais, ensinando-lhes as artes e os ofícios e permitindo com que eles se desenvolvam. Esse é o seu crime contra o novo poder. Como punição, Zeus ordena que Prometeu seja acorrentado a um rochedo no Cáucaso por Hefesto, o deus do fogo e a força e a violência. O castigo é eterno. Todos os dias, uma águia vem e devora o seu fígado, que se regenera durante a noite. Durante a peça, vemos Prometeu acorrentado, e vários personagens visitam ele, como
o coro de Oceânides, o oceano, Io, outra vítima da fúria de Zeus, e por fim Hermes, o mensageiro de Zeus. Prometeu, mesmo sofrendo, se recusa a se submeter a Zeus e insiste em sua superioridade moral. Ele também detém um segredo que pode causar a ruína de Zeus, tornando ele uma ameaça ainda maior. A peça termina com a chegada de Hermes, que exige o segredo. Diante da recusa de Prometeu, Zeus lança um cataclismo de raios e trovões, e o rochedo, com Prometeu acorrentado, é lançado para o Tártaro. Essa peça foi escrita em um período de grande transição em Atenas, da tirania para a democracia. A luta de Prometeu contra um tirano reflete as tensões e os ideais políticos da época. A peça também questiona a natureza do poder e a justiça divina. O Zeus de Ésquilo é um tirano cruel, em contraste com a visão mais benevolente de outros mitos. Isso pode ser interpretado como uma crítica ao poder autoritário. Prometeu é o portador da civilização e do conhecimento para a humanidade, desafiando a ordem estabelecida pelos deuses. Essa ideia de progresso e desenvolvimento humano está em sintonia com o florescimento cultural e filosófico de Atenas no período clássico. É crucial mencionar que Prometeu Acorrentado é a única peça sobrevivente de uma trilogia. A obra foi seguida de Prometeu Libertado e Prometeu Portador do Fogo. Ambas, infelizmente, não chegaram completas até nós, mas sugerem uma eventual reconciliação entre Prometeu e Zeus. Mas tem uma trilogia dele que chegou completa até nós e é uma excelente recomendação para quem gostou da história dele, que é a Oresteia. A Oresteia é composta por Agamenon, o retorno e assassinato do rei Agamenon por sua esposa, Coéforas, a vingança do filho de Agamenon, Orestes, e Eumênides, o julgamento de Orestes, que representa a transição da justiça baseada na vingança para a justiça racional e legal do Estado. E a outra é Os Persas, que é uma tragédia única por tratar de um evento histórico recente, a Batalha de Salamina, na qual Ésquilo lutou, mostrando o impacto da guerra do ponto de vista do inimigo. Prometeu Acorrentado não é apenas uma história mitológica, mas uma poderosa reflexão sobre o preço da liberdade, o poder do conhecimento e a luta contra a tirania. A obra nos convida a refletir sobre o papel do indivíduo e a sua relação com o poder. Leiam a peça, pesquisem mais sobre mitologia grega e deixem suas opiniões nos comentários. Até que ponto o sofrimento de Prometeu por ajudar a humanidade ressoa com os sacrifícios que vemos ou fazemos na sociedade atual? Comenta aí. Muito obrigado pela sua audiência. Curta, comente, compartilhe e continue seguindo o Livros que Falam. Tchau, tchau e boas leituras.